Salve, salve, investidores! E aí, tudo bem com vocês? No podcast de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o relatório gerencial de julho de 2020 do HGRU 11, beleza? Eu estou testando a modalidade nova aqui no meu podcast, nos vídeos, eu estava transmitindo a minha tela com vocês, mas é porque eu estou com uma correria aqui nova na minha vida aí, né? Eu vou tentar o CNPI, que é uma das profissões possíveis no mercado de capitais, e eu não estou tendo muito tempo para poder fazer aquelas edições, tudo que como deve ser as coisas, né? Então peço desculpas antecipadamente. Então, antes da gente começar o vídeo, o podcast, lembrar vocês, lembre de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Google Podcasts, no Spotify, no Instagram e no YouTube, beleza? Nos podcasts eu tenho feito um trabalho de análise dos fundos de investimento imobiliário que eu tenho na minha carteira, fazendo análise dos relatórios gerenciais. No Instagram e no YouTube a minha proposta é a educação financeira, beleza? Então, se esse conteúdo é relevante para você, pode ser relevante para alguém, lembra de compartilhar esse conteúdo, beleza? De curtir e caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários que eu tento de alguma forma ajudá-los, beleza? Então, falando um pouquinho sobre o HGRU 11, beleza? O HGRU 11, ele é um fundo gerido pelo time da Hedge, né, que é um time de gestão bastante conhecido, e ele tem exposição basicamente ao setor educacional e ao setor varejista de mercados. Beleza? Então, falando um pouquinho sobre o fundo, o que nós temos? Né? Quantidade de cotas, 12.533.000. Já houve uma nova integralização de cotas, né, da terceira emissão. Esse fundo é relativamente novo, né? Ele começou em abril de 2018. Nós temos uma taxa de administração do HGRU 0,7% ao ano sobre o valor de mercado em negociação, né, desse FII. É uma das menores taxas que nós temos, né, no mercado atualmente, e a taxa de performance é 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA. Né? Então, se eles conseguirem bater esse benchmark do IPCA aí, em 5,5%, ao ano sobre o valor da cota, eles cobram nessa taxa de performance. Então o fundo já está na sua terceira emissão e o código de negociação, né, HGRU 11, beleza? Então falando um pouquinho sobre, continuando falando com vocês aqui. Então nós temos o HGRU 11, o relatório gerencial que eu estou falando com vocês aqui, que a gente vai discutir. Ele é de julho de 2020. E aí vocês devem ter percebido que eu estou aqui com algumas folhas, né, que eu imprimi o relatório, mas eu tenho consciência do meio ambiente e eu vou fazer a reciclagem desses papéis, beleza? Eu reaproveito esses papéis. Então, falando sobre o relatório, o que nós temos? Cota de mercado, cota valor de mercado no fechamento de julho, R$ 127,75, e a cota patrimonial, R$ 107,83. A cota patrimonial ela é dada pelo patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas. E aí a gente chega a quanto efetivamente vale cada cota. E a cota, o valor de mercado, é quanto o mercado está disposto a pagar por essa cota. E aí eu fiz aqui uma continha de padeiro. A cota do valor de mercado no fechamento de julho estava sendo negociada com um ágio de 18%. Ou seja, o mercado estava precificando 18% acima do que realmente vale a cota patrimonial. Beleza? Valor de mercado do fundo, 1,6 bilhões. Número de cotistas, que tem aumentado mês a mês, 61 mil. E o rendimento anunciado foi 68 centavos por cota. A ABL do fundo, 264 mil metros quadrados. O dividend yield anualizado, 6,4%. E o retorno mensal, 0,3%. Vacância física e vacância financeira, 0. Beleza? Mês de julho, o fundo terminou o primeiro mês do segundo semestre com um resultado de 81 centavos e distribuindo uma renda de 68 centavos. O que equivale a 84% do seu resultado auferido no período. Beleza? Então, recebeu 81 centavos por cota, distribuiu apenas 68. E isso equivale a 84% do seu resultado que foi auferido no período, né, que ele distribuiu para os cotistas. Além disso, o fundo ainda possui 28 centavos de cota de resultados acumulados. Resultados acumulados são resultados que ainda não foram entregues aos cotistas e eles podem, em algum momento oportuno, entregar. Beleza? Vejamos aqui, importante ressaltar que nesse mês, né, fechamento aqui de julho,
já inclui a nova quantidade de cotas, né, da terceira emissão, 12.533.000. Vejamos o que mais que nós temos. Vale lembrar novamente que a maior parte do recurso captado na terceira emissão foi investido basicamente em dois imóveis, né? Na verdade, não dois imóveis. Nós temos Universidade Mogi das Cruzes, em Vila Leopoldina, e foi pago 82 milhões de reais por esse imóvel, e outra parte na alocação do ex-SPVJ 11, que é um FII, né? É destinado a investidores, não é destinado a qualquer investidor, né? No valor integralizado de 131 milhões para fazer frente às duas novas aquisições. Vejamos, tá? Universidade de Mogi das Cruzes, que foi adquirida por 82 milhões, e outra parte na alocação em SPVJ 11, no valor integralizado de 131 milhões, para fazer frente a duas novas aquisições no SPVJ 11 e pagamento de obrigações passadas. Beleza? Então, o SPVJ 11, ele é um FII que ele tem uma rede atacadista, beleza? E aí a gente até trouxe aqui para a gente falar sobre isso. O SPVJ 11 ele tem ativos no Alagoas, Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Tocantins e Ceará. E a parte do SPVJ 11 tem uma ABL de 113 mil metros quadrados, o volume do fundo 356 milhões que ele tem, né, de participação, e isso representa 57% de participação no fundo, ou seja, o HGRU 11 tem participação no SPVJ 11, que é uma rede atacadistas, ok, de supermercado. Quem não conhece a rede Açaí Atacadista, é uma grande rede varejista, e ele tem 27% de participação desse fundo, beleza? E o Açaí tem esse inquilino Açaí, ele tem o vencimento dos seus contratos é dezembro de 2039, locado 100%, né, para a rede Açaí, e o tipo do contrato são contratos atípicos, beleza? Ok, então o fundo, né, da terceira emissão, ele pegou 82 milhões para adquirir a Universidade de Mogi das Cruzes, em Vila Leopoldina, e 131 milhões para ele comprar cotas do SPVJ 11, beleza? Através de uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico, beleza? Vejamos o que nós temos mais aqui. Em relação ao fluxo de aluguéis, todos os aluguéis cobrados foram recebidos pelo fundo, né, em julho, exceto pelo aluguel da Universidade de Mogi das Cruzes, como nós vimos no podcast passado. Se você não viu, vai lá e ouça o nosso podcast anterior do HGRU 11, o relatório gerencial de junho, que eu falo sobre isso. Todos os aluguéis foram recebidos, exceto pela Universidade de Mogi das Cruzes, que foi pago adiantado no mês passado, beleza? E aí tem uma vacância, tem uma inadimplência aqui do edifício. Vale ressaltar que há uma inadimplência relativa aos estacionamentos e lojas dos imóveis Estácios, Salvador e Santo Alberto, que não pagaram os aluguéis no mês e o time não conseguiu contato com eles, né? Mas essas lojas e o estacionamento representam apenas 0,6% da receita total do fundo, beleza? E aí falando um pouquinho sobre a carteira do fundo e sobre a situação dos inquilinos, né, no que diz respeito ao mercado em que eles estão inseridos, né? Nós temos, como o HGRU 11, como eu disse, ele está exposto à área educacional, né, do ensino superior educacional, e também ao setor varejista, beleza? Então nós temos duas situações que favoreceram muito o HGRU durante a pandemia. A primeira é o ensino superior à distância. O ensino superior ele se valeu da educação à distância, né, do EAD, porque é uma possibilidade, né, que é diferentemente das escolas públicas e outras escolas do segmento particular de ensino médio, ensino fundamental, o ensino superior ele pode utilizar, né, ele utilizou e tem utilizado a ideia do ensino superior à distância. E o mercado do setor varejista a gente não precisa dizer muito, né? No início da pandemia ali, nós tivemos um pico de demanda, né, das pessoas em mercados, achando que o mundo ia acabar, que ia ter um colapso no mundo e todo mundo indo para o mercado para comprar papel higiênico e tudo que era de necessidade. Então isso acelerou também as vendas, basta a gente acompanhar o relatório do setor varejista das empresas listadas na Bolsa. Beleza? Falando um pouquinho sobre a evolução do status dos aluguéis contratados pelo fundo. Em julho, na verdade, em meados de maio, o HGRU já tinha resolvido as suas questões. Por quê? Começou a pandemia, né, os outros fundos começou
a ideia das inadimplências ou a ideia das negociações de aluguéis, né? Que os inquilinos não conseguiam pagar, falando de outros FIIs aqui, né? Eles não conseguiram pagar os seus aluguéis por conta da pandemia e eles pediram renegociação dos contratos. Já o HGRU 11, desde maio, desde abril, bem dizendo, ele já tinha começado as negociações, né? De modo que em abril, de abril a julho, a gente pode considerar aqui que todos os inquilinos estavam pagando seus aluguéis em dia e aí outra parcela restante entrou em diferimento, né? Que entrou em negociação para ter algum diferimento no valor dos aluguéis. Então, em julho de 2020, o que nós temos atualmente é 64% do portfólio pagaram seus aluguéis em dia, 36% já tiveram diferimentos acordados nos seus aluguéis, beleza? E aí a gente tem aquela parcela de 0,6% que é do estacionamento das lojas do edifício Santo Alberto e o Estácio Salvador, beleza? É uma tabela de sensibilidade, né, dos aluguéis que nós temos aqui. E essa tabela de sensibilidade, como eu tenho dito nos podcasts anteriores que eu tenho feito do HGRU, o que nós temos? Em virtude desses diferimentos, o HGRU 11 no curto prazo, nos meses, no curto prazo, né, se a gente for considerar que até agosto de 2020 ele vai receber apenas 92% dos seus aluguéis, beleza? Porque ele deu um diferimento, ou seja, o inquilino não está pagando agora, mas ele vai pagar no futuro, beleza? Então, o que nós temos? Setembro de 2020, setembro de 2020, o HGRU 11 passa a receber 103% dos seus aluguéis, porque qual que é o raciocínio aqui? Se eu não estou pagando o meu aluguel para você agora, porque eu pedi um diferimento agora, um abatimento no valor, eu vou ter que pagar isso em algum momento, beleza? Então, em algum momento, o HGRU 11 vai passar a receber mais do que 100% de seus aluguéis, beleza? Então a gente percebe que em setembro ele vai ter 103% do seu aluguel que ele vai receber e de outubro de 2020 até fevereiro de 2021 o HGRU 11 vai receber 111% dos seus aluguéis e depois começa a voltar para o patamar de 100% dos seus aluguéis contratados, beleza? Se ficou alguma dúvida, depois vai lá no Instagram e no YouTube e deixa lá os comentários que eu tento ajudá-los quanto a isso. Falando um pouquinho sobre os locatários do fundo, né? Como eu disse nos podcasts anteriores sobre a HGRU 11, eu morei um tempo no Rio Grande do Sul, em uma cidade chamada Caxias do Sul. E eu morava próximo de um supermercado muito grande lá, conhecido como Big, beleza? Quem não conhece essa rede de supermercado, é uma rede muito grande, né, de supermercados. E aí, lá em Caxias do Sul, tinha esse grande supermercado Big, e o Big, ele é uma empresa, né, uma loja, uma empresa do setor varejista, que ela aluga, né, alguns dos imóveis do HGRU 11, beleza? E aí nós temos, por exemplo, a Lojas Big, como eu acabei de falar, né, do setor de supermercados, e ela representa 54% da receita contratada do fundo. E aí é que é bom lembrar que Big é uma rede de supermercados. Se vocês olharem o relatório gerencial do HGRU 11, vocês vão ver que as lojas Big, né, essa rede varejista grande, ela está em diversos lugares no Brasil e o time do HGRU 11 tem esses imóveis que ele aluga para essa equipe. Então, a gente tem uma concentração grande, né, em relação a esse locatário em específico. Mas é bom lembrar que, embora a gente evite, né, fundos de investimento que têm uma concentração em apenas o inquilino, é bom lembrar que os contratos com a empresa Big, ela é feita na modalidade atípica, né, então é longo prazo. Então, não existe, no curto prazo, pelo menos, não existe a possibilidade das lojas Big devolver esses imóveis. E aí nós temos o IBMEC, né, da Edux, que é a antiga Estácio, do setor de educação, que representa 13,8% do portfólio. Nós temos a Estácio Edux também, né, do time da Estácio, da educação, que representa 10,4%, que são estados diferentes, a gente vai ver isso. Nós temos a UMC, a Universidade de Mogi das Cruzes, que entrou recentemente no portfólio, como nós vimos, né, essa aquisição recente, representa 9%. E nós temos a AMB, Morumbi, Laureate, né, também da educação 9%, beleza? Então são os inquilinos do fundo atualmente. Falando um pouquinho sobre a composição da cota patrimonial, né? Como é composta a cota patrimonial do fundo. 1,47 bi reais, 47 milhões, são os imóveis do fundo, né? Ou seja, o HGRU 11 ele compra os imóveis e aluga para os seus inquilinos, né? Então, 1,47 bi são os imóveis do fundo. 206 milhões é o SPVJ11, ou seja, ele comprou, né, através de uma sociedade de propósito específico, ele comprou
cotas desse fundo, beleza? Então é tal como nós, né? Ele compra cotas e com essas cotas ele recebe os aluguéis todos os meses referente às cotas. Ele tem 34 milhões em obrigações a pagar, 122 milhões é o caixa, ativos líquidos e contas a receber. Então ele tem um caixa bastante parrudo, né? Outros ativos e passivos, 9,6 milhões, 9,8 milhões. Estou meio cego aqui. Então, se nós somarmos tudo, nós teremos um patrimônio líquido de 1.351 milhões de reais. Beleza? Então, se nós juntamos tudo, nós temos esse patrimônio líquido total, e se nós dividirmos pela quantidade de 12 milhões 533 mil cotas, nós teremos a cota patrimonial de R$ 107,83. E aí, falando sobre as obrigações do fundo, né, o que o HGR1 tem a pagar. Ele possui somente custos de transação das últimas aquisições, como ITBI, despesas jurídicas no valor de aproximadamente 18,2 milhões, parcelas da aquisição Universidade Mogi das Cruzes Vila Leopoldina no valor de 16,3 milhões. Então, duas obrigações, né? ITBI, despesas jurídicas referente aos imóveis que ele comprou, e uma parcela de aquisição, né? Uma outra parcela que ele ainda tem a pagar pela Universidade Mogi das Cruzes, né? O prédio que ele comprou, no valor de 16,3 milhões. Além disso, o fundo possui aproximadamente 107 milhões em fundos de investimento de renda fixa, então uma parcela significativa do patrimônio líquido está aplicado na renda fixa ainda, e 15 milhões em outros investimentos imobiliários, ou seja, cotas de outros investimentos imobiliários que ele tem. Vejamos, parcela residual do edifício Santo Alberto, né? Conforme fato relevante, do dia 30 de julho, o fundo realizou o pagamento do valor de 4,5 milhões a título de parcela residual pela aquisição da integralidade das cotas de uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, que possuía como único ativo o edifício denominado Santo Alberto. Então ele concluiu, né, a compra desse edifício. Vejamos. Aqui nós temos uma foto, né, sobre o time da HGR1. Ele está fazendo uma expansão de uma cobertura do ativo IBMEC. E aí ele traz aqui a planta do projeto e ele avisa que eles estão, né, naquele momento de documentação, e tem a questão de aprovação, o Corpo de Bombeiros já aprovou essa questão. Aí o inquilino, né, que vai assumir que o IBMEC esteve no local para poder ver como é que está a situação do prédio, para ele entrar efetivamente no prédio, mas aí eles avisam que pode haver atraso em decorrência da pandemia, né? Porque nós temos um problema de circulação das pessoas atualmente ainda acontecendo, beleza? Vejamos um pouco da composição do resultado do fundo aqui. Julho de 2020, beleza? Receita de locação R$ 5.834.000, ou seja, de aluguel, né, dos inquilinos, e rendimento imobiliário R$ 5.634.000. Rendimento imobiliário, aqui entra renda fixa, entra naturalmente as cotas do SPVJ11, né, das aplicações que o fundo tem em renda fixa, ou seja, aquilo que não é atividade fim do HGRU11 aqui, né, aplicações em renda fixa. Ele tem cotas em outros FIIs, ele recebe essas cotas, e ele também tem cotas do SPVJ11, como nós conversamos, né, então ele recebe, metade foi referente a aluguéis dos inquilinos e a outra metade, né, referente a rendimento imobiliário. Ganho de capital bruto R$ 44.000 e imposto sobre esse ganho de capital que eles tiveram R$ 1.846. Então o total das receitas R$ 11.512.000, despesas imobiliárias com os imóveis R$ 94.000, despesas operacionais, que é para o time de gestão do fundo, R$ 1.312.000. E isso representa do total de receitas 11%, beleza? Então, o total de despesas, R$ 1.406.000, e o resultado, se nós pegarmos receita menos despesa, R$ 10.105.000, e o rendimento anunciado, né, que foi distribuído para os cotistas, R$ 8.523.000. Aqui nós temos receita de locação, né, porque o fundo, como ele fez diferimentos com os inquilinos, ele concedeu, de repente, ali algum desconto. O que nós teremos? Nós temos um aluguel, uma receita que ele potencialmente poderia receber, e nós temos a receita de locação que nós vimos, né, que é de R$ 5.834.000. Então a receita potencial em junho de 2020 era de R$ 7.712.000, ou seja, o HGR11 podia receber esse valor e não recebeu. E aí o que nós temos? O que
entrou nessa conta que fez com que esse valor diminuísse e chegasse a 5.834.000. Adiantamento, atrasos, multa e juros, R$ 698.000. Diferimento, R$ 1.179.000. Então foram esses dois valores, né, que fizeram com que a receita potencial, o fundo não recebesse a receita potencial integral, né, toda a receita que ele fazia jus. Beleza, e aqui nós temos o resultado do fundo, né? A gente percebe que o HGRU11, desde agosto de 2019, ele vem distribuindo 68 centavos por cota. A única exceção foi em dezembro de 2019, que foram 74 centavos por cota. E aí a gente percebe que o fundo tinha, em agosto de 2019, um saldo de resultado acumulado, ou seja, que ele tinha para distribuir por cota de 44 centavos, e aí a gente percebe que aos poucos ele veio diminuindo esse valor e atualmente ele tem 28 centavos por cota para distribuir para os seus cotistas ainda, ou seja, são valores acumulados. Beleza? O que nós temos aqui? Vejamos, não, beleza, tudo certo. Tabela de rentabilidade do fundo, não interessa muito, né? É um fundo bastante sólido, ele tem conseguido bater com folga o CDI e o IFIX. O fundo tem uma ótima negociação, né, na bolsa. Geralmente nós buscamos FIIs que sejam bastante líquidos na bolsa, né, que sejam bastante negociados na bolsa. Então, negociação no mês 161 milhões, giro de cotas 10% das cotas e presença em 100% dos pregões. E aí a gente percebe que desde janeiro de 2020 o número de cotistas vem aumentando significativamente, beleza? Atualmente 61.085 cotistas no fundo. E o volume de negociação também tem aumentado mês a mês. Classe dos ativos, vejamos, 76% são os imóveis do fundo, né? Ou seja, se a gente pegar a porcentagem dos investimentos totais do HGRU11, a gente vai ver que 76% são os imóveis que ele tem e aluga para os seus inquilinos, 8% aplicações em renda fixa, 15% no SPVJ11, como nós vimos, né? Um FII que investe em imóveis do setor atacadista, né, o açaí atacadista, e 1% é aplicações em renda fixa. Os empreendimentos do fundo, né, quem são os inquilinos do fundo? 12,9% é o IBMEC, né, uma rede de educação, 9,6% é o edifício Santo Alberto, 8,8% está Salvador, e aí nós temos diversas lojas, né, do Sans Clube, que é do grupo do Big. Aí nós temos a localização desses imóveis e qual a porcentagem deles por estado, né? Nós temos Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, beleza? Lembrando que 46% do portfólio total do fundo, ou seja, dos imóveis do fundo, estão em São Paulo, 12,9% no Rio de Janeiro, 10% Curitiba, e aí vem Salvador, Campinas, São Bernardo, Cotia, beleza? Vejamos o que mais. Uma radiografia da carteira, né? Vejamos aqui, o fundo tem 0% de vacância, o aluguel do metro quadrado em julho de 2020 foi de 46,5 por metro quadrado, né? A relação aluguel por metro quadrado aqui, 22 é metade para o setor educacional e metade aqui para o setor varejista, né? Vencimento dos contratos, quando vencem os contratos com os inquilinos? 100% dos contratos vencem só depois de 2024. Então, isso traz uma liberdade muito grande para os cotistas, né? Revisional dos contratos, quando serão revisados os contratos? Quando é que os inquilinos sentam para poder revisar os seus contratos com a HGRU? Só depois de 2024. Depois de 2024, 89%, e 2020, 10% dos contratos foram revisados ou serão revisados ainda. Beleza? Como é que é reajustado os aluguéis do fundo? 80% de acordo com o IPCA, né, acompanha a inflação, e 19,4% de acordo com o IGPM, o Índice Geral de Preços. Tipologia dos contratos, aqui é que está a força do HGRU, 89,6% são contratos atípicos, basicamente contratos de longo prazo, e apenas 10% são contratos típicos, que seriam contratos de curto prazo, beleza? Então, pelo podcast de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo é relevante, é interessante para você, ou pode ser interessante para alguém, lembre-se de enviar esse conteúdo para essa pessoa, beleza? Então, lembre-se de nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, Google Podcasts, Investir do Bem, hashtag IBSA3, beleza? Então eu vou ficando por aqui, forte abraço a todo mundo e até mais.